Hello, gente linda. Tô aqui sentada no chão do meu quarto. Eu tenho esse cantinho aqui, como vocês podem ver, eu tô com uma velinha acesa, com o meu tercinho na mão. E eu tenho esse cantinho aqui, aonde eu sento pra fazer as minhas orações, na maioria das vezes, as minhas reclamações, nem sempre agradecimentos, porque é tão fácil, não é mesmo? A gente só reclamar ou simplesmente, quando tudo tá bem, a gente nem lembrar que Deus existe. Eu tenho passado por uma semana um tanto quanto difícil, mas não difícil porque Deus quis assim, mas porque eu me escolhi colocar nesse lugar. E uma reclamação danada. Eu faço aniversário amanhã, inclusive. E acho que a gente fica um pouquinho emotivo dentro desses momentos, mas vocês me desculpem eu estar extremamente emotiva hoje, mas eu precisava vir aqui falar um pouquinho com vocês. Tem um tempo que eu não venho aqui e ainda tô gravando com vídeo em pé. Enfim. E a gente tem esse costume de só procurar a Deus quando tá acontecendo alguma coisa ruim com a gente, não é mesmo? E eu fico pensando como Deus é misericordioso, compassivo e como Ele nos ama. Nós ultimamente temos banalizado muito o amor, não é mesmo? E Ele não se importa com isso. Quantas vezes a gente fica chateado porque uma pessoa, quando precisa de nós, vem, nos usa e depois vai embora, deixa pra lá. A gente chama isso de ingratidão. Mas vocês já pararam pra pensar como é a forma com a qual a gente vem lidando com Deus e que é dessa mesma forma? Tá tudo bem. E pra que eu vou ajoelhar hoje pra agradecer a Deus pelas coisas que de fato eu tenho todos os dias, inclusive o dom da vida, que a gente tanto menospreza, não é mesmo? A gente acha que a gente não tem uma alma para cuidar, a gente acha que vai morrer só daqui a 60 anos, 70, quando tiver velho, com 90 anos, caquéticazinha. Aí nisso a gente deixa de agradecer um bem tão precioso e tão frágil, que é a nossa vida. Hoje aconteceu uma situação com uma pessoa extremamente amada, querida da minha família. E nessas horas a gente é tomado pelo medo, tomado pelos imensos e inúmeros porquê isso tá acontecendo. E isso veio como algo mais forte, como se Deus estivesse aqui do meu lado falando pra mim que você não tem problema nenhum, garota. Para de reclamar, eu sei de todas as coisas. Mas por que é tão difícil confiar em Deus? Eu fico me perguntando que todas as vezes que eu deixo de confiar é porque eu não tô amando Ele necessariamente o suficiente, ou melhor dizendo, eu não tô amando a Deus. Como a gente ama alguém, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter relacionamento. E cadê o relacionamento que eu tenho com Deus? A gente coloca tantas outras coisas como ídolos na nossa vida, não é mesmo? Eu digo isso pra mim hoje porque esse vídeo sempre vai servir pra mim primeiro, pra depois tocar no coração de outras pessoas. E coloco a minha vontade, coloco alguns desejos que eu tenho, pessoas, vários ídolos. Não quer dizer que um ídolo de fato seja uma imagem, ou qualquer outra coisa, mas a gente pode fazer de ídolo qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. E hoje Deus veio e falou comigo: você não tem problema nenhum. Você tem que parar de reclamar. Tem coisas que são maiores do que você. E isso me deu um sacode.
Eu fui tomada por um medo muito grande. E eu percebi que eu só tenho que agradecer a Deus, principalmente pelo dom da minha vida. Gente, nós precisamos pra já, é agora, entender o quão importantes a nossa vida e principalmente a nossa alma é. E que a gente pode estar aqui agora nesse exato momento, como pode estar daqui a 5 minutos numa cama de um hospital, inconsciente. Pode morrer, pode ser acometido por uma doença. E aí? O que fica? O que ficou? Como que fica? Nós somos tão frágeis e ao mesmo tempo tão soberbos e orgulhosos de achar que nós somos tão bons o suficientes que o mal nunca vai acontecer com a gente, que as coisas nunca acontecem com a gente. É muito fácil a gente olhar para a vida do outro e dizer boas palavras, mas só Deus e você sabem, e eu sei, o quanto é doloroso quando a gente tá dentro da situação. E o quanto o tempo passa e nada muda. E a gente não muda e a gente não procura voltar o nosso coração para Deus, para as coisas do alto, cuidar da nossa alma, amar em primeiro lugar a Deus e amar todas as pessoas que estão ao nosso redor o máximo que a gente puder, gente, o máximo. Eu espero que você, eu, não esperemos que algo dê errado ou que aconteça alguma coisa de ruim na nossa vida ou com alguém que a gente ama muito acontecer, para que a gente possa tomar uma providência em relação a amar as pessoas e agradecer por tudo que nos acomete. Eu sei, é difícil a gente agradecer quando tem alguma coisa dando errado e principalmente, né, ter fé e confiar que Deus, ele tá realmente no controle da nossa vida. Eu percebi hoje que aonde tá a minha fé? E a nossa fé, gente, ela é sustentada no amor. Eu percebi que eu não tô amando a Deus da forma que eu deveria. O medo toma conta, a gente às vezes entra em desespero. E eu fiquei me perguntando onde está a minha fé. Eu sempre peço na missa, quando eu recebo Jesus Eucarístico, eu digo sempre assim: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé, a minha esperança e a minha caridade, o meu amor. E como que a gente aumenta a nossa fé, não é mesmo? Diante das provações. E é na hora da prova que a gente vê de fato que a gente não tá apto a isso. A gente tira 0. E mesmo assim Deus vem, senta do nosso lado e cochicha no nosso ouvido dizendo: por mais que você não acredite, eu tô aqui. Eu creio que essa situação toda esteja acontecendo, sabe? Obviamente, para mostrar que o medo, ele domina demais o nosso coração diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, sabe? O medo de perder pessoas que nós amamos, o medo de não realizar os nossos sonhos, o medo de perder bens preciosos pra gente, não é mesmo? E a gente se esquece que a gente tem um Deus maravilhoso que dá suporte pra gente o tempo todo, não é mesmo? Eu gosto de sentar assim no chão, assim, bem próximo, de fato, de onde eu vim, do nada, do pó, sabe? E peço a Deus pra me abraçar, pra tentar me acalmar. A gente tem uma mania eterna de questionar a Deus sobre todas as coisas que nos acometem, mas a gente precisa entender que todas as vezes que a gente estiver disposto a não questionar a Deus, porque você pode esperar que você vai ter um belo de um silêncio em relação a isso, mas mudar a pergunta, sabe, gente? Mudar a nossa pergunta.
para Ele. E perguntar a Deus o que o Senhor quer me ensinar diante disso que o Senhor tá me permitindo passar. Tudo é permissão de Deus, gente. É difícil. Eu sei, a caminhada com Ele cada vez mais tem sido difícil para mim, mas diante do sacode de hoje, eu pude entender a fragilidade e o real motivo pelo qual eu tô aqui nesse mundo, você, todos nós. E não é por um motivo fútil, vazio, sem sentido. Não, não é. Você pode ter certeza disso. E mais uma vez, o amor de Deus, como de costume, me constrangendo, me deixando sem palavras. Tenha certeza que assim como ele ouviu Natanael debaixo daquela figueira, diante do sofrimento, Jesus ouviu o clamor dele. Assim como ele ouve o meu, assim como ele ouve o seu. Para Deus nada é impossível. Deus, ele é especialista em milagres, mas o combustível dele é a nossa fé, a nossa confiança. Se eu não acreditar, se eu não confiar, se eu não entregar, como ele vai poder fazer? Se eu não acredito. Então, assim, tô reflexiva, chorando, totalmente vulnerável, mas para dizer para vocês que a nossa vida de fato é vulnerável. Então, não deixa para amar a Deus depois, amanhã. A gente ama tantas coisas, né? Ama as nossas vontades, ama os nossos pais, os nossos familiares, namorados, esposo, filho, esposas. Amamos pessoas famosas, gente que a gente acha lindo, assim, tudo. A gente ama com tanta facilidade essas coisas. Então, por que a gente não pode amar a Deus dessa mesma forma, com essa mesma intensidade? E entender que no final, só o amor vai permanecer. Deus é amor. No final das contas é você e Ele. E aí? Se você nunca o amou, como você vai amar Ele no final? Consequentemente, quando a gente ama de fato a Deus, a gente consegue amar as outras pessoas. Eu venho fugindo bastante do meu propósito de vida, daquilo que Deus me pediu. E Ele não desiste de mim, assim como Ele nunca vai desistir de você. Jamais vai desistir de você. Então, que hoje a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu digo todas as coisas, são todas as coisas. E as pessoas com as quais a gente convive, a gente vive. O amor envolve paciência, gente. O amor envolve paciência e desapego. Se a gente não conseguir essas duas coisas, a gente não vai conseguir amar da maneira correta. E é isso. Eu não sei o que dizer mais pra vocês. Eu tô extremamente emotiva diante de tantas coisas que estão acontecendo na minha vida ultimamente, e me deu a vontade de vir aqui falar pra vocês. Eu vou rezar meu rosário, porque ele realmente acalma demais o meu coração. Nossa Senhora sempre acalmando meu coração. Mas eu precisava vir aqui compartilhar com vocês isso tudo que eu tô sentindo e dizer pra vocês não desistirem de amar. O amor envolve isso tudo, não é mesmo? E ainda bem que a Deus é amor, porque imagina se Ele não fosse, não é mesmo? Então é isso, um super beijo pra vocês e desculpem aí essa carinha de choro, mas precisava vir aqui falar com vocês. Fiquem com Deus.